participei numa hecatombe, a incineração de livros no corral de certa casa de certa aldeia transmontana. O método, meio litro de gasolina e um fósforo. Os policiados, algumas dezenas de cartilhas marxistas-leninistas de péssima qualidade intelectual, manuais de instruções para instituir ditaduras do proletariado e promover revoluções culturais à mal. Tão maus que o próprio Marx os abjuraria. Exemplos: Skolkozes, Cooperativas Agrícolas Soviéticas, por M. Mimrikov. E o panfleto, não assinado, A Revolução Cultural nos Campos Chineses. Esclarecidos? Fazer com a tralha e pensaram enviá-la para bibliotecas escolares. Sobretudo, havia que mantê-las longe da diáspora. Queimá-la e transformá-la em fertilizante cinério surgiu como o único desfecho possível. Foi assim por algumas horas o meu espírito adolescente viu o mundo, não pelos olhos de Dom Quixote, como até à data sempre vira, mas pelos do cura e do barbeiro. Até hoje sem entender por que pouparam as chamas o Amadis e o Palmeirinho de Inglaterra. Não é digna de nota a chama libertada pela combustão das páginas, mas à medida que as capas plastificadas, as colas, as tintas e as lombadas se incendiavam, labaredas mais exóticas aureolavam a fogueira com cores púrpuras e azuláceas. Entendamos-nos, não se tratou de uma hecatombe, mas de um exorcismo, mal sucedido, porque de alguma forma os espíritos dessa literatura marxista transmigraram e regressam agora para me assombrar. São os espectros de Marx, claro. Quanto aos seus envelopes corporais, ainda hoje, durante a noite, parece-me os ossos gritos alucinados a derrumarem as nuvens, enquanto em atarantado alinhamento, uma turba de galináceos dedicava às cascas de melão que o sol fazia. A literatura, isto é, a vida, pode trair tudo, mas há uma coisa que será sempre fiel: a mente. De um biblioclasta número 4. O que sucede quando um lepisma sacarina, a vulgar traça dos livros, ou peixinho de prata, devora a sua própria imagem numa história natural? Do ponto de vista da lepisma, nada, pois devora a representação de si mesma sem ter consciência de que o faz. Já nós, seres humanos, outra coisa não fazemos senão canibalizar as nossas infindáveis representações na esperança de que em alguma se aclare o nosso mistério. Só nós temos o miolo percorrido de técnicas hermenêuticas. Desde que separados da unidade originária e sabendo impossível o regresso, ainda hoje nos perguntamos se a autoconsciência é benesse ou maldição. Um bocado de inconsciência ansiava a pessoa, de preferência. Diga-se em benefício da traça dos livros que a sua espécie já por cá anda há 300 milhões de anos. Flagrada na banheira, só a muito custo escapa a pantufada e iracunda, mas no carbonífero
com os seus 2 metros blindados, chama-nos um filho. Certa vez, na livraria leitura, o horror da funcionária ao descobrir uma no Lorenzáceo, no C. Era de crer que de tantos peixes devorados fosse a criatura mais erudita à face da terra. Soubessem ler o que comem. Outra camada de vasta erudição são os ratos. Eu poder ter salvo a sua senha roedora uma obra completa de Júlio Diniz, com asilo numa estante vetusta. Relembro cada volume, apoiado na barriga da tia-avó, que lia à luz da vela, no tempo em que a noite aldeia era de trevas e a palavra impressa transportava o lume. Ainda vinha longe o frio dos inconsumíveis ficheiros PDF. Podia tê-lo salvo. Não o fiz. Não se pode salvar tudo, como queria a soberba museológica do Ocidente. A tia-avó também não se salvou. Por vezes, é preciso deixar que as coisas se acabem ao seu ritmo e de suas casas. Respeitar o seu direito à ruína. Bem, para quem chegou entretanto, como eu disse no início, isto é uma leitura musicada, acompanhada com sampler e guitarra, de algumas crónicas publicadas no Seminário de Porto, na página do Bairro dos Livros, que são escritas pelo Rui Lage, pelo Rui Manuel Amaral, pela Vanessa Rodrigues, que não pode estar cá, e por mim, que eu já estou limpo. E aproveitando também para fazer esta pequena introdução, porque este é o texto onde corro riscos de me enganarem, vocês já vão perceber porquê. M de Milgueta. Muitos escritores usam iniciais para nomear os personagens das suas histórias. É uma técnica clássica. M apaixona-se por L, mas L está mais interessado no pato albijoado de B. Numa suíte de hotel, A tem relações íntimas com D, enquanto no quarto ao lado, com vista para o jardim, W observa Z a esconder o cadáver de F. Alguns dos melhores autores da literatura universal serviram-se largamente deste recurso. O objetivo, está bem de ver, é preservar a identidade das personagens. É nisso que os escritores querem que acreditemos. A verdade, porém, é outra. E o motivo para o uso das iniciais é bem mais prosaico. A verdade é que muitos autores têm uma tendência incontrolável para criar personagens com nomes que devem muito pouco à dignidade literária, digamos assim. E os que têm consciência disso disfarçam essa tendência usando apenas as iniciais. O romancista Franklin de Brossas usou repetidamente esta técnica. Quem não se emocionou com a incrível história de amor entre A e C em Os Dois Biscoitos? Ora, A era a inicial de Aldegundes e C de Climalda. Outro exemplo é o de Jean Tovich, também autor de várias personagens conhecidas apenas pelas iniciais. Quem diria, pois, M, cuja beleza era digna dos maiores elogios, na realidade se chamava Milgueta. Ou que D nasceu da Algima, ou ainda que o Sr. B mais não era que Braudivaldino. Um caso particular é o da Marquesa de O, de Kleist. Aqui não há qualquer nome escondido atrás de uma inicial. A Marquesa chamava-se efetivamente O, quer dizer, apenas O, sem mais. Kleist usou as reticências apenas para disfarçar
a ausência do nome mais convencional e incendiar a imaginação sempre delirante do leitor. Mas então levanta-se um novo problema. Fica para outra crónica. Animais ferozes. Não sou Matusalém para me lembrar da primeira escrita, feita de cortes na pedra que a tornavam imortal. Não sou do tempo das tábuas de cera e dos esqueletos que as cercavam, do tempo em que escrever era abrir feridas na realidade. Também não sou do tempo em que se escrevia na pele dos homens, com tatuagens e cicatrizes, para dar nomes e vidas e identidade. Nem que se escrevia nas peles de animais, onde os monges copistas gastavam os seus olhos, mãos e costas e deixavam nas margens mensagens sobre o frio e o cansaço e a tristeza do seu trabalho. Mas sou do tempo em que a escrita manchava, em que o meu pai tirava uma máquina de escrever azul clara de cima de uma estante e afundava, uma a uma, as teclas da máquina para martelar a tinta no papel e fazer despontar as letras indecisas. Em que ficava com as mãos e a roupa brancas de pó de giz, em que a escrita era a dança da caneta no papel, a caneta que se esmagava debaixo dos livros da mochila e gotejava azul, verde e vermelha no tecido. Do tempo do lápis, que se desvanecia com o tempo e a borracha, mas deixava sempre um rastro de fogo no papel. E sou de hoje, do tempo do computador, em que as palavras perderam o cheiro e a textura e estão lá longe, escondidas atrás de um ecrã, a piscar, temerosas, sabendo como a sua vida é frágil e a ondulação de um dedo as varre do mundo. Já não são cordas que nos unem a outro lugar irreal que tentamos puxar para nós, mas são elas próprias, irreais. Escrevo-as e apago-as e publico-as sem esforço, como corpos prostituídos que andam pela rua sem maquilhagem nem elegância. E talvez por isso ainda volto aos cadernos, aos livros em papel, aos livros antigos, e sinto a falta das máquinas de escrever onde nunca escrevi, saudoso do tempo em que as palavras eram animais ferozes. Esta chama-se Snifar Papel. Balsâmico, madeira, acre, mofo, floral. Acho que o aroma que eu diz mais aprecia na degustação de um livro é a vanilina. Faça você mesmo. Agarre um livro e snife-o. Sente-o? Cardápio de fragrâncias literárias poderem continuar, até porque há um perfume com licença livre, o Paper Passion, criado pelo perfumista Gavi Schiller, a pedido do editor Gerard Style. Banal
para snifadores de páginas que evocam invectivas a quem não souber que o aroma livresco se deve à lignina ou lignina, uma substância que as árvores têm semelhante à baunilha. O mesmo pode acontecer para alguns tipos de papel onde se inventa vários tipos de literatura: postais, bilhetes, post-its, sebentas, revistas. Não admira por isso que quanto lixo folheou e snifou recentemente alguns números da Hey, revista cultural portuguesa dos anos 90 do século XX, editada por Jorge Rui Martins. Devia essa memória em infância. Isto cheira à casa da minha tia, confidenciou-me. O que ela quis dizer, decifrei depois, é que o olor se assemelhava ao da caixa de madeira onde a tia guarda a literatura epistolar, as cartas, os telegramas e os aerogramas. A pessoa que os inventou, que o namorado, hoje marido, que enviava de Moçambique. Eram às dezenas. Nessa altura, a história vinha toda misturada, porque os aerogramas não estavam numerados. 1100 cartas apaixonadas, contou os lixos, falam de emboscadas no meio do amor, de torres no meio das minas, tanques, explosões e mortes. Ali jurou-me, ainda, que enquanto as lia, sentia o cheiro de cacimbo no mapa africano e de petricor, nome do odor da terra molhada depois da chuva. Como pode ela sentir o olor de um lugar onde nunca esteve? E somos nós atraídos pela valência deste ou daquele livro e dos odores que nos fazem sentir? Será por isso que recentemente lançaram um e-book com aromas? A que chegarão os livros do futuro? Terá a borracha e a essência à baunilha? Ainda haveremos de snifar ecrãs à procura dos cheiros da literatura. Chama-se Confissões de um Biblioclasta número 6. Irmãos, louvados sejam os dedinhos zeladores dos conservadores bibliotecários, sempre de esfrega com os livros. Sem a perícia clínica dessa livresca raça, quantos incunábulos não se teriam desfeito inumeráveis flocos à primeira incursão nos ares nihilistas da contemporaneidade. Agora, leia-se um tutorial sobre conservação de livros e documentos que bem podiam ser moedas romanas, loiças de Murano ou pertences do Elvis. A taxa adequada para a manutenção de um acervo é a seguinte: temperatura de 22 a 25 graus centígrados, umidade relativa de 55%. A medição da temperatura faz-se com o uso de termómetros e a de umidade com higrómetros. Meia dúzia destas chegam para exprimir qualquer gota de romantismo às representações bibliómanas que acomodamos no imaginário. As estantes vertiginosas do gabinete do Dr. Fausto, enfeitadas de caveiras e oriquianas, frequentadas sombras mefistofélicas, os ângulos ululantes da biblioteca de Roderick Usher, antes de ruírem com a casa homónima, a sensualidade penitente da biblioteca do Nome da Rosa, de Eco, as bibliotecas cósmicas de Borges, a biblioteca de Nínive, nas margens do Tigre, com as suas tabuinhas de argila transidas das façanhas de Gilgamesh. Comparem-se estas imagens aos tanques criogénicos dos modernos acervos, tão limpos que desencorajam de sujarmos a alma na leitura dos malditos.
Até Sade e Gené parecem breviários da Jaramissa, de tão catalogados, encadernados e desumidificados. Estou-me nas tintas para as regras da conservação. Os meus livros vivem pouco, mas têm direito a fins de semana de pagode, a gatafunos infantis, a noitadas hermenêuticas, a saraus regados a vinho, a tardes de outonal melancolia e de chuva a tamborilar nos vidros. E, às vezes, confesso, uma tarefa. Gosto de sentir a vida dos meus livros, precária, como a minha. A próxima vai ser a última. Se fizerem cor, não há. Volto a repetir, portanto, isto são leituras de crónicas que são publicadas no Seminário Grande Porto, na página do Bairro dos Livros. São escritas por mim, pelo Rui Manuel Amaral, pelo Rui Lage e pela Vanessa Rodrigues, que não pode estar cá hoje. E temos também o André Guerra na guitarra. Este chama-se Máquina do Tempo número 9. Não usa carros ultrassónicos nem saltos quânticos ou sequer transmigrações da alma. É mais simples do que se imagina. A técnica que ele usa para viajar no tempo é de portal alfarrábio, para escrutas sinuosas de entrâncias das estantes, e consegue fundir-se de tal forma com os livros que, num ápice, é magnetizada pelos poros livrescos por onde respiram gerações de palavras. Recentemente desenvolveu outra façanha, que carece, porém, de reconhecimento académico. Desaparece no labirinto distante em casa dos amigos. Pior, entra nas prateleiras cerebrais para sumir-se nas obras que eles descobrem. Foi assim que eu, ao abrir o livro Os Antepassados de Alguns Cinemas no Porto, de Alves Costa, dei com uma fotografia de Liz vestida de homem, bigode aprumado, paletó, relógio galantear dandy, a comprar num quiosque moedas secretas para a entrada no cinema Passos Manuel. Cinematógrafo esse que, à meia-noite, dispensava as mulheres casadas, mudava de público e transformava-se em music hall só para homens. Vinham as espanholas cercotear-se e algumas meninas muito conhecidas e apreciadas temperar a solidão do forasteiro isolado. Bailarinas, charutos, whisky e alguma safadeza. No primeiro decénio do século XX, o Porto tinha teatro de zarzuela, teatro lírico, teatro de revista, teatro declamado, espetáculo de variedades, concertos musicais, circo e cinematógrafo. Como antropólogo e dirigente de moradas mentais, estou mesmo a divertir-se com o facto de ninguém ter dado pelo embuste. Que isto, de trazer o futuro para tempo passado e de viver o que já foi, através dos livros, pode mudar o curso do tempo. Não é por acaso que, depois de regressar, Liz sentiu um vazio nostálgico, onde esmoreceram os dias de variedade cultural, a arma fina contra ditaduras liberais.
somos os anacronistas. Na guitarra, o André Guerra. Nas teclas, sampler, Rui Lage. Na voz, um verdadeiro animal de palco, Jorge Paulinho. E eu sou o Rui Manuel Amaral e a Vanessa não está cá, mas